Boa noite, pessoal, todo mundo. Sejam bem-vindos. Pode ir falando no chat. Boa noite, boa noite. Que temos aqui? Vanderleia, Valéria, Denise, Robson. Quem mais? Andrea. Muita gente aqui chegando. Boa noite, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos esperar um minutinho mais. Já são 20 horas, vamos esperar um minutinho mais. Mais pessoas consigam assistir nossa aula. Não sei quanta gente vai entrar hoje, né? Mas. Quando temos 8, vamos ver, aumenta a audiência mais um pouquinho. Boa noite, Robson. Tudo bem? Se alguém não entende meu sotaque, eu falo meio enroladinho às vezes, me pergunta aí no chat, tá? O chat aqui fala assim, não entendi, me fala a parte que não entendeu, eu dou uma repetida um pouco mais devagar, um pouco mais de leve sons. Então, pessoal, 8 horas, vamos ir começando devagarinho. Hoje vamos falar como a gente vai transformar o caos em produtividade, tá? Quem não teve algum caos na vida ou conhece alguma pessoa caótica, tanto na parte da organização da casa, organização do trabalho, organização dos tempos, e é complicado essa parte, a organização é fundamental. A gente vai tratar hoje estratégia de gestão de tempo e organização, tá? Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Jonathan Luzardo, sou uruguaio, não é argentino não, é parecido. Todo mundo confunde o sotaque, mas é uruguaio. Coaching em PNL Practitioner, aqui no Instituto Cronos, do Silas e Anachi. Tenho ajudado vários clientes desde que comecei esta jornada na parte da produtividade e alcançar resultados. Muitas pessoas às vezes não sabem por que não alcançam resultado e é produto de, sei lá, falta de um objetivo, uma organização clara. Aqui, Denise fala que está no Rio de Janeiro. Estou com saudade do Rio. Aqui estou no Uruguai, está um frio do caramba. Mas a gente daqui a pouquinho volta por lá. Em novembro vamos estar lá na São Paulo, na reunião do Poder da Mente. Então, pessoal, na parte da organização e produtividade, eu trabalhei muito tempo em produtoras de publicidade, tá? Então, os tempos são bem apertados, porque desde que o cliente decide fazer uma coisa, passa para a agência cria uma ideia meio maluca e passa para a produtora, estava na parte da produtora. E na parte da edição dos vídeos. Então, uma vez que se filmava tudo, que caía na minha mão, normalmente isso já estava atrasado. Já estava atrasado, já estava com datas apertadas. Então, aí eu tinha que aproveitar ao máximo o tempo, a produtividade e a gestão do recurso para não retrasar mais o processo, né? Nessa etapa, já com 20 anos, já aprendi a lidar com pessoas um pouco ansiosas, um pouco querendo coisas para ontem. E aprendi também que às vezes pequena desorganização pode te fazer perder muito tempo. Se você não sabe onde deixou uma coisa, aí fica meia hora procurando e tal, essa meia hora depois, na hora do aperto de tempo, faz muita falta, né? Então, a gente vai identificar o caos. O que significa o caos no contexto pessoal? Tá? A gente vai tratar dois caos, o pessoal e o profissional. Vamos começar com o caos pessoal, que eu acho que é mais fácil de entender a primeira instância. A desorganização física, a desorganização mental, a falta de rotina, falta de gestão, ou seja, a gestão ineficiente do tempo e do dinheiro. Tá? Basicamente, esses são os tópicos do caos pessoal. Desorganização física, como a palavra fala, é tudo o que a gente tem de bagunça, basicamente. Por exemplo, no lugar de trabalho, no lugar de estudo, na própria casa mesmo, no carro, muita gente, sei lá, toma um cafezinho, deixa um negocinho lá. Tem pessoas que o carro é tipo um segundo escritório, né? Tem um monte de papéis, aquela coisa toda que na hora da praticidade, na hora de que você precisa de velocidade para resolver coisas, provavelmente não haja nada nesse caos físico.
esse caos físico acaba produzindo uma desorganização mental. Muitas vezes uma coisa influi na outra. Uma desorganização mental acaba fazendo com que a pessoa gere um desordem no ambiente que ele está, e às vezes é o contrário. Às vezes o ambiente acaba desorganizando a cabeça da pessoa. Meio que interagem. A pessoa se sente sobrecargado, estressado, incapaz de se concentrar, tem muita coisa aí que distrai do ponto importante, então isso acaba gerando outra série de problemas. E nesse caos mental que a pessoa está, muitas vezes não consegue planejar muito a tarefa no futuro. É aquela pessoa que sempre, hoje era o dia de pagar aquela conta, hoje era o dia da reunião, hoje era o aniversário de fulano, não comprei presente, aí sai correndo, compra uma coisa a primeira que vê, enfim. É, resultado é perda de tempo. E quando você se sente abrumado com aquela perda de tempo, porque não conseguiu fazer antes, porque não se organizou, porque acha que é uma montanha de problema, acaba procrastinando. Fala, deixa para lá, hoje não vou fazer não, deixa para outro dia. E aquele acúmulo de tarefas que ninguém conseguiu fazer, isso vai acumulando, vai acumulando, vai gerando outros problemas, aquele círculo vicioso vai cada vez pior, né? Isso acaba se traduzindo em uma gestão ineficiente do tempo e do dinheiro. Por que gestão ineficiente do tempo? Porque aquela bagunça você acaba perdendo muito tempo para achar as coisas, para tentar lembrar. Muitas pessoas falam, não, não, eu estou todo na minha cabeça, eu lembro. Mas em situações de estresse, a pessoa não lembra. Situação de que esqueceu, tem muita coisa, surgiu algum imprevisto, sei lá, aconteceu alguma coisa com algum familiar, a pessoa largou tudo, foi lá. Então, assim, é interessante ter uma agenda, ter umas coisas mais anotadas para ter aquela eficiência, né? E também com o dinheiro, porque aí surgem gastos imprevistos. Eu não planejei este gasto, aí passa o cartão depois esquece de pagar, gera juros. Isso leva a, gera atraso, sentimento de culpa, ansiedade, aí gera outros problemas. Então, o negócio vai ficando cada vez pior, né? Aqui a gente fez um resumo de como uma coisa afeta a outra, né? Aquela desorganização física que a gente pode ter no ambiente pessoal, neste caso, acaba gerando uma desorganização mental. Essa desorganização mental dificulta a gente criar uma rotina interessante. Essa falta de rotina acaba fazendo que você desperdice muito tempo, então tem uma gestão ineficiente do tempo e, por consequência, do dinheiro. E aí uma coisa vai interagindo com a outra e vai cada vez piorando o negócio. Tá? Agora a gente vai falar do caos no âmbito profissional. É similar ao caos pessoal, só que piora um pouco, porque ainda tem tarefas a fazer com determinados prazos e você tem que lidar com outras pessoas. Porque se você tem um caos pessoal e você mora sozinho, mora com tua família e tal, meio que aquele caos tá, entre a família está, de certa forma, controlado, vamos falar assim, né? Mas quando você tem que lidar com chefe, com algum superior ou com outros companheiros de trabalho que não pode ter aquela briga direta, aquela coisa direta, ou falar, não, faz assim, e você não está naquela posição de poder, aí fica um pouco mais complexo, tá? A gente também vai abordar o tema da comunicação eficiente, gestão de tempo é similar, e outro grande problema de hoje em dia é multitarefa, né? Que nos trabalhos muitas vezes acontece. Você é contratado para uma coisa e acaba fazendo outras 10 coisas que não têm nada a ver, né? Então, quando a gente fala de desorganização no espaço de trabalho, hoje muita gente trabalha com computador, né? A maioria dos trabalhos tem alguma parte de informática. E a bagunça digital é um problema também, tá? Eu não sei como tem gente que consegue trabalhar com um escritório de trabalho assim, tá? É muita pasta, muito arquivo, muita coisa. Eu, por exemplo, não sou o cara mais organizado do mundo, mas quando eu tenho uma bagunça desse jeito, eu crio uma pasta que se chama Coisas. Nessa pasta que se chama Coisas, eu coloco toda aquela bagunça que está me atrapalhando. Vá para lá. Depois eu vou organizando. Isto aqui são fotos, isto aqui são documentos importantes, isto aqui não tem nada a ver.
E dentro das fotos, eu posso arrumar. Ah, estas fotos são de viagem, estas fotos são de pessoas, estas fotos são de evento, estas fotos são de quê? Mesma coisa o documento. Ah, é documento importante, documento de lembrete, enfim. Por aí vai a coisa. Mas desse jeito assim dá aquele caos, né? No ambiente de trabalho também se dá aquela falta de clareza nas tarefas, nos objetivos. Tem aquele chefe, aquela pessoa que te fala, ah, tem que fazer isto, aquilo, tá. E aí você começa a fazer, vou fazer o quê? Vai isto primeiro, vai isto depois, como que a gente começa? Começa a fazer uma tarefa e essa não era importante, isso a sua vez gera estresse, gera desmotivação na pessoa, acaba sentindo que o trabalho que fez não era bom. Então, problema disso é a comunicação ineficiente, seja pela falta de comunicação, pela omissão de informação, ou por comunicação errada. A pessoa pode falar uma coisa meio por cima e a pessoa entender outra, ou não entender direito o que queria, então dá uma imagem aí, né? A pessoa falando e o outro não estou entendendo. Isso gera muito desgaste, muito perda de tempo e, em consequência, a pessoa tem que trabalhar extra depois. Seja que não conseguiu resolver o que tinha que resolver no trabalho, no horário de trabalho, sino que acaba levando esse trabalho para casa. E aí adiciona mais multitarefa também. No caso aqui da moça, está resolvendo assuntos do trabalho, provavelmente respondendo algum e-mail, respondendo alguma call. Está com a menina aí fazendo a tarefa dela do lado, provavelmente está falando com o marido, está perguntando alguma coisa que ele não sabe onde deixou. Mas pelo menos ela tem uma lista lá no fundo, né? Naquele quadro lá tem uma listinha para se organizar minimamente, né? Mas a gente tenta evitar chegar a este ponto, porque assim, o cérebro tem uma capacidade. Essa capacidade você vai dividir por quantas tarefas você está fazendo. Então, se você está fazendo uma tarefa, beleza, você tem a capacidade toda do cérebro concentrado nessa capacidade. Agora, se começa a dividir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, lá, a capacidade de 100% do cérebro vira 1% para cada coisa. Então, pessoas, o que acham vocês agora? Vamos fazer um exercício interativo. Todo mundo tem papel e caneta aí que eu pedi lá. Me responde no chat aqui. Sim, quem estiver pronto, vamos fazer um teste de autoavaliação do caos. Eu quero saber de vocês quão caótica está a vida de vocês. Não precisa que me falem aqui, pode fazer para você mesmo. Mas é interessante a gente avaliar como está nosso nível de caos. Eu vou fazer a minha também, tá? Eu já estou com meu papel e canetinha aqui. Vou dar um minutinho para ver se está todo mundo com papel e caneta. Pode ser calculador também, tá? Pode pegar o celular, porque a gente vai fazer umas matemáticas aqui. Cada pergunta você vai responder com um valor de 1 a 10, tá? Onde, estão vendo aqui? Sim, 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 beleza. Tá todo mundo bem prontinho. Então, cada pergunta, vou começar uns exemplos aqui. Vamos analisar o espaço de trabalho, tá? Espaço de trabalho de vocês. Sejam vocês autônomos ou que você trabalhe em alguma empresa, tá? O espaço, a primeira pergunta. Meu espaço de trabalho está sempre organizado e livre de desordem? Se é aquela coisa imaculada, que você vê aquilo está limpinho, ordenadinho, está uma coisa como para tirar foto e fazer um booking com isso. Tá desse jeito, é 10, tá? Todo mundo tá entendendo? Se o espaço de trabalho está bonitinho, está arrumadinho, é 10. Se está um caos, que você não acha nada, que é uma bagunça só, que tem papel sobre papel, xícara de café, roupa em cima, sei lá, um monte de bagunça, é 1. Tá? Se está mais ou menos, está meio organizadinho, mas dá para ir, é 5. Agora, se está mais ou menos bagunçado, mas dá para ir, beleza? Aí já bota uma nota maior, um 7, 8, 9. Se está muito ruim, mas ainda não é um caos profundo, aí pode dar um 4, um 3, tá? Todas as perguntas têm o mesmo critério. Quanto maior a nota, mais organizadinho está a coisa. Quanto pior a nota, mais ruim está o negócio. Então vamos lá. Número 1. Meu espaço de trabalho está sempre organizado e livre de desordem? No meu caso, mais ou menos. Vou botar um 7. Mas esse é meu caso. Cada um coloca a sua notinha. Número 2.
Eu sei exatamente onde encontrar todos os meus documentos e materiais de trabalho. Ou seja, eu preciso tal coisa, vou lá, pim, peguei, tu, não perco um segundo em procurar as coisas. Se for desse jeito, é 10. Se está mais ou menos, é 5. Se está ruim, 1. Tá? No meu caso, mais ou menos, está um 8 por aí. O meu caso, cada um de vocês vai colocar sua nota. Tá? Minhas ferramentas de trabalho estão sempre no meu alcance e organizadas. Eu aqui penso, por exemplo, na oficina mecânica, né? Tem aqueles mecânicos que eles abrem a gaveta, tem um monte de ferramenta toda arrumadinha, brilhante, diferente tamanho, o cara pega lá, parece um cirurgião, ele já, pum. Isso seria um 10, uma coisa excelente. Agora, se está mais ou menos, aí vocês já entenderam a dinâmica, né? Bom, pergunta número 3, colocam sua notinha lá. Tudo bem até aqui? Vamos passar à próxima, né? Gestão de tempo. A gente tem mais 3 perguntas para avaliar nossa gestão de tempo. Eu consigo cumprir prazos sem sentir pressão ou estresse excessivo? Aqui tem duas coisas. Se eu consigo cumprir o prazo, já é de 5 para cima. Consegui cumprir o prazo. Agora, se eu conseguir cumprir o prazo de leve, não me estressei, administrei bem o tempo, cheguei bem, como fala a frase aqui, eu consegui cumprir o prazo sem me sentir pressão e o estresse excessivo, legal, 10. Agora, eu consegui chegar num prazo, mas assim, sofrendo, 5. Nem eu consegui chegar num prazo e foi um estresse doido. Aí de 5 para baixo. Tá? Pergunta número 5. Planejo o meu dia de forma eficiente e consigo realizar todas as minhas tarefas planejadas. Aí tem duas partes. Planejo o meu dia e consigo fazer as tarefas. Se eu planejo o meu dia, mas não consigo fazer as tarefas, aí já vai um 5. Se eu consigo fazer, planejar e fazer, de 5 para cima. Depende se eu consigo fazer todas ou não. Se eu não planejo o meu dia e não consigo fazer nada, aí já o caos está reinando, né? Já é de 5 para baixo ou 1. Minhas reuniões são bem organizadas e produtivas? São organizadas, são produtivas, está tudo legal? 10. São mais ou menos? 5. Não consigo ter reuniões organizadas? Aí já vai de 4 para baixo. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos na próxima. Se alguém precisar mais tempo, estou indo devagar, me fala no chat, tá? Fala aí, segura um pouquinho, me dá mais tempo. Fala alguma coisa, eu estou olhando o chat aqui. Comunicação. A comunicação com meus colegas de trabalho é clara, é eficaz, eu consigo me comunicar bem com eles não ficam com dúvidas do que eu falo. Se está tudo certinho, é 10. Se está mais ou menos, eu falo, mas às vezes não dá muito certo e tal, é 5. E se é um desastre, você não consegue falar direito, é menos de 5. Né? Ponto número 8. Eu raramente enfrento mal-entendidos ou falhas de comunicação no trabalho. É similar ao anterior, mas mais uma avaliação. Se eu raramente enfrento mal-entendido ou falha de comunicação no trabalho, é 10. Qualquer coisa que piorar disso, vai abaixando a nossa nota. Tá? Vida pessoal. Minha casa está organizada, eu me sinto confortável no meu ambiente, está tudo bonito, eu chego em casa, sinto aquele conforto, aquela coisa super legal. Se assim, é 10. Se chego em casa, mas não está todo do jeito que eu quero, alguma coisa assim, não, aí vai baixando a nota. Tá? Pergunta número 10. Eu consigo equilibrar bem meu tempo entre trabalho e vida pessoal? Um 10 seria, terminou meu trabalho, eu vou para minha casa, esqueço o trabalho, atendo minha família, está tudo de boa, no outro dia trabalho, quando estou no trabalho ninguém me perturba de casa, quando estou em casa ninguém me perturba do trabalho. Se eu consigo me organizar desse jeito, 10. Se é mais ou menos, estou no trabalho, mas estou atendendo problemas que aconteceram em casa, ou levo o trabalho para casa para que não consegui fazer no trabalho, aí já está um 5 para baixo. Né? Pergunta número 11. Eu raramente perco compromissos pessoais ou familiares. Aquela pessoa que está sempre com uma agenda
é fantástica, né? Nunca perde um compromisso, nunca perde nada, tá tudo sempre certinho, esse 10. Se perde mais ou menos, por aí vai baixando a nota. Vamos que falta pouco, pessoal. Saúde mental. Eu me sinto mentalmente calmo, raramente fico sobrecargado ou estressado. Sabe aquelas pessoas que estão de boa com a vida? Não, tá tudo bem, eu consigo resolver aqui, tá tudo certinho. Ah, espera que eu vi uma pergunta que não tinha visto antes. Paulo, e quando nos comunicamos bem e os outros falam de forma vaga, você precisa especificar. Se você sente que você se comunicou bem, depende dos outros, né? Se acontece com uma pessoa, pode ser que essa pessoa tenha problemas. Agora, se acontece frequentemente com você, você acha que você se está comunicando bem, mas várias pessoas não estão entendendo alguma coisa, você tem que repetir de novo, aí você tem que avaliar realmente se tua comunicação está sendo clara, eficiente e porque acontece comigo, eu sei que tem um sotaque. Então, para mim, eu falo perfeito. Só que tem momento que a pessoa não entende. Então, eu não vou falar, não, é o brasileiro que não entende o português. Não, sou eu que tenho que melhorar minha fala para que a pessoa consiga me entender. Então, avalie essa parte. Se é alguma pessoa que te perguntou pontualmente que não entendeu, ou acontece muito com frequência. Se acontece muito com frequência, eu te recomendo pedir um feedback a uma pessoa. Por exemplo, você pediu alguma coisa, pede para a pessoa repetir o que você falou. Me traz um copo d'água. Eu que te pedi, um copo de café? Não, d'água. Então, qual foi o mal-entendido aí? Isso pode te ajudar a você, talvez, ser mais claro nas coisas e também você se certificar se o que você falou realmente a pessoa entendeu essa parte. Tá certo, Paulo? Desculpa, não tinha visto tua mensagem aqui. Então, no caso as pessoas não conseguem se explicar da forma assertiva, aí já é problema delas, né? É, fazer desenho é boa também. Mas se a pessoa, por exemplo, você emite uma mensagem e a pessoa não conseguiu te entender, aí está um pouco dos dois, né? Um pouco de como ele interpreta as coisas e como você fala. Às vezes, talvez você tenha que modificar um pouco a forma que você fala para chegar àquele público, né? Às vezes a pessoa que tem talvez uma menor capacidade de entendimento de alguma coisa e você fala com palavras muito técnicas, a pessoa pode não te entender. Então aí você tem que às vezes se adequar um pouco ao público. E se a pessoa, por exemplo, você falou, beleza, e a outra pessoa, ela que não consegue se expressar o que ela quer, nesse caso o problema não é teu. O problema é da pessoa que não consegue se explicar. Aí é ela que tem que fazer uma autoavaliação e tentar se expressar melhor. Ou no caso você também pode ajudar a reperguntar. Por exemplo, agora que você falou isso, eu tinha muito esse problema com meu pai. Ele falava uma coisa, mas ele não falava isso. Ele queria falar outra coisa, mas as palavras que ele falava, literalmente era isso. Por exemplo, ele falava assim: Ah, eu vou andar de carro. Tá, vai pegar o carro, vai andar? Não, não, vou sair a andar de bicicleta. Não, mas você não falou que vai andar de carro? Não, é a mesma coisa, vou sair a passear. Então, às vezes tem essa falha na comunicação, você tem que entender a outra parte, tá? Mas neste caso, a gente estava avaliando nosso caos. Tá? Se a outra pessoa tem dificuldade de te entender ou se expressar, já passa a ser problema dele. Beleza? Então, continuando aqui na parte de saúde mental. Me sinto mentalmente calmo, raramente fico sobrecargado ou estressado. Número 12, se está tudo bem, 10. E aí baixa a nota. Né? Número 13, eu consigo manter uma rotina saudável e equilibrada. Tá? A parte de. Estamos falando de saúde mental, né? Por exemplo, eu preparei uma rotina para hoje, vou tomar café, vou sair a fazer exercício, vou começar meu trabalho, vou visitar um cliente na tarde. Eu consigo manter essa rotina saudável, equilibrada? Ou eu preparo a rotina e no meio do dia já tenho que mudar tudo, aconteceu algum imprevisto, tenho que apagar algum incêndio que surgiu na hora.
Então, se eu consigo manter a rotina, é 10. Se é mais ou menos 5, 6 e não consigo ter a rotina, não é saudável, não é equilibrada, já de 5 para baixo. Tudo certo até aqui, pessoal? Então agora todo mundo já respondeu, cada pergunta com um valor, né? Agora eu preciso que todo mundo some todas as respostas. Por exemplo, a número um deu 7 pontos, a número 2 dá 8 pontos, a número 3 dá 10 pontos. Cada um vai somar seus pontos e vai chegar a um final aí. Vai ter, sei lá, 50 pontos, 80 pontos, 120 pontos, não sei. Cada um vai ter seu número, tá? Eu vou esperar um pouquinho que você faça essas matemáticas aí. Na medida que você terminar, vá me escrevendo aqui no chat, ok, tá? Bota ok, ok, ok. E já vou saber que todo mundo já conseguiu fazer suas contas. Que agora a gente vai analisar o nível de caos que temos. Ó, a Adriana já marcou aqui, 97. Vamos ver agora se 97 é bom ou é ruim. Bora, pessoal, tínhamos 30 pessoas, duas já terminaram. Vou segurar mais um minutinho. Bem, 95, 83. Ok. O Samsung SM me fala, põe as perguntas todas. Não entendi. Quer que eu coloque as perguntas de novo? Tá. Vou passar rapidinho as perguntas, tá? Por enquanto o resto do pessoal vai fazendo a somatória de tudo, né? Meu espaço de trabalho está sempre organizado e livre de desordem? Sim, é 10, 5 mais ou menos, 1 é não. Eu sei exatamente onde encontrar todos os meus documentos e materiais de trabalho. Minhas ferramentas de trabalho estão sempre no meu alcance e organizadas. Eu consigo cumprir prazos sem sentir pressão ou estresse excessivo. Se eu consigo, é 10, se não é menos. Planejo meu dia de forma eficiente e consigo realizar todas as minhas tarefas. Se eu consigo, é 10, se não consigo, é 1. Minhas reuniões são bem organizadas e produtivas. Comunicação. A comunicação com meus colegas de trabalho é eficaz e clara. Eu raramente enfrento mal-entendidos ou falhas na comunicação. Vida pessoal. Minha casa está organizada, eu me sinto confortável no ambiente. Se está tudo ok, é 10. Se está mais ou menos 5. Se está ruim, é 1. Podem colocar números intermediários. Eu consigo equilibrar meu tempo entre o trabalho e a vida pessoal. Eu raramente perco compromissos pessoais ou familiares. Saúde mental. Eu me sinto mentalmente calmo e raramente fico sobrecarregado ou estressado. Se está tudo bem, 10, mais ou menos 5, 1. Eu consigo manter a rotina saudável e equilibrada. Beleza? Então, estou vendo aqui que a maioria já terminou. Tranquilo, Adriano. Não consigo abrir a câmera, tá de boa. Mientras que você consiga assistir aqui a aula, está de boa. Então, pessoal, vamos revelar os números aqui. A maioria deu. Opa! Aqui temos a Waze, mais de 111. Opa! Então, pessoal, quem tiver menos de 50 pontos tem alto nível de caos. A maioria que estou vendo aqui teve mais de 50. Beleza. Entre 50 e 79 pontos é um nível meio de caos. Robson teve 75. Então, Robson, você está no nível médio de caos. Marley tem 70 também, nível meio. Aqui teve Dariane, 66 também.
Nível meio de caos. É necessário focar na organização. Ainda não é um caos extremo, mas tem boa parte de caos aí. Pessoas que tiveram entre 80 e 109, quem teve aqui, ó, deixa eu ver aqui, Gessa, Pablo, Denise, Adriana, muito bem. Estou vendo que a maioria está por aqui, né? Josi, 60. E tá mais ou menos, Josi. Então, a maioria, eu estou vendo aqui que teve boa organização. Mas há espaço para melhoria, tá, pessoal? Se bem tem alguns pontos que estão tão bons, outros estão mais ou menos. Faz o seguinte, se cada um... vai ficar o PowerPoint e a gravação desta aula, né? Confere depois em quais das perguntas vocês tiveram nota baixa, tá? Pessoa que teve, por exemplo, a organização da casa, tirou nota baixa, aí você vai conhecer os pontos que você tem que caprichar um pouquinho, tá? Pessoas que tiveram de 110 a 130 pontos já tá ótimo, né? Excelente organização. Aqui, o Waze Oliveira. Waze, você está de parabéns já. Se não quer assistir o resto da aula, tá liberado. Pode ir que tá. Não precisa muito do carro, não. Então, pessoal, como a maioria está em algum nível de caos importante na vida, a gente vai ajudar nessa parte, tá? Vamos começar a dar rotinas aqui, soluções para a desorganização. Tanto que vocês precisem de arrumar a casa, o lugar de trabalho e tal, como clientes também. Eu já tive clientes que não conseguiam fazer dinheiro e ganhavam dinheiro. Só que a bagunça financeira era tão grande que, cara, era impossível que sobrasse dinheiro. A pessoa não sabia nem quanto gastava, passava o cartão corporativo para tudo, não tinha as contas separadas, o que era dela, o que era da empresa. Então, assim, a desorganização também vai nesses níveis, tá? Então, a gente vai dar umas dicas aqui, uma ferramenta para organizar a casa e o espaço de trabalho, tá? Ah, era brincadeira, gente. Fica aqui na palestra, né? Não vai embora, não. Fica aqui que o gringo demorou para preparar isto aqui. Não vai embora, não. Fica por lo menos dando uma moral aqui. Pessoal, temos as 5 S. São os princípios de organização e gestão visual originados no Japão. Sabe que os japoneses são um cara muito certo, né? Eles são organizadinhos, são um cara fantástico. Deixa eu ver a pronúncia desta palavra aqui que é complicadinha, né? Temos a primeira que seria zeri, que é classificação. Então, quando você tem uma bagunça brava, uma bagunça extrema, por exemplo, o que eu faço? Se eu tenho uma mesa bagunçada, eu preciso trabalhar aí e preciso organizar isso rápido, eu pego uma caixa, boto tudo o que está na mesa dentro da caixa, aí eu cumpro com o meu primeiro objetivo, que é limpar a mesa para trabalhar. Se eu preciso dela urgente, né? Beleza. Só que depois vou precisar de algumas coisas que estavam na mesa que agora estão na caixa, né? Aí que a gente começa na parte de classificação. Ah, preciso de uma caneta. Ah, estava dentro da caixa. Eu vou precisar de um copo aqui para tomar água, vou deixar aqui. Beleza. Então, eu tiro da caixa a coisa que preciso e aí faço uma classificação. O que é importante do que não. O que não já pode ir direto para o lixo depois ou arquivar em outro lugar se for uma coisa importante. Aí automaticamente já estamos indo no segundo ponto, que é a organização. Que é o que eu preciso para ficar, que é o que tem que guardar. Por exemplo, tem livro em cima da mesa, mas não vou ler agora, guarda na biblioteca, né? Essa segunda se chama Seiton. Tipo, Seiton. Seiton. Se tem algum japonês aqui que quer me corrigir, fica à vontade, porque eu não estudei japonês ainda. Mal falo português e espanhol. Opa, aqui. Colocar cada item no seu devido lugar. Essa é a organização. Isso tem um princípio de ser, por exemplo, você vai lembrar de uma coisa, onde que está? Em tal lugar. E se você sempre guarda essa coisa nesse mesmo lugar, nunca vai perder. Por exemplo, a chave, você pendura no chaveiro lá. O livro de matemática, vai pendurar no negócio de matemática. Então, ajuda a reduzir o tempo, o desperdício de tempo, né? Depois temos aqui o seiso.
que é a limpeza. Já que arrumou, já que limpou, já que deixou tudo bonitinho, aí passa um paninho, tira aquela poeira, mantém um ambiente limpo, organizado, saudável, arrumado. Depois venimos com a padronização, que essa é seketsu. É como, tipo, me passa o ketchup, mas seketsu. Criar padrões para manter a organização. Porque o que acontece? E isso eu já vi muito acontecer. A pessoa é desorganizada pra caramba. Aí contrata uma faxineira, ou contrata uma personal organizer, ou contrata algum pessoal desse que se dedica a organizar as coisas, né? Aí chega a faxineira, arruma do jeito dela, arruma as coisas como ela tem na casa dela, depois vem a dona, a patroa da casa, não acha nada. Ah, porque eu deixei isto aqui, agora não está, está aqui, está. Aí chama uma personal organizer, que é essa pessoa que te arruma no guarda-roupa por cores e tal, não sei o quê. Se você não fala com ela vai te organizar do jeito que ela acha que está certo. Aí depois você vai procurar uma camisa, uma casa, tá todo um lugar diferente. Só que você tem que criar aqueles padrões na tua cabeça. Você fala, não, eu vou criar isto aqui porque para mim faz sentido organizar desta forma. Entendeu? Por exemplo, eu vou arrumar neste canto a roupa que eu preciso para o trabalho. Então você bota os terninhos, as camisas, aquela coisa que você sabe que vai usar no trabalho. Vou arrumar aqui a roupa da academia. Então você já. Todo o que está aí é para fazer exercício. Então não fica tudo misturado. Isto aqui parece óbvio, mas na hora que você está com pressa, que vai sair e tal, ter essas coisas organizadas te ajuda a ganhar tempo. Tá? E a última parte, que essa sim é difícil, é Chichique. Chichique. É a disciplina. Então, já que a gente organizou tudo isso, já que a gente colocou a coisa no lugar, você tem que ter a disciplina de manter essa organização depois. Porque não adianta nada um dia perder o dia todo organizando tudo e no dia seguinte você não tem aquela constância e volta tudo no mesmo local. Beleza, Jonathan. E qual é a vantagem da gente fazer essa trabalheira toda de organizar as coisas? No aumento de produtividade. Tem estudos que mostram que a organização pode aumentar a produtividade até 20%. Imagina, se você faz 100 coisas mais ou menos desorganizadas, organizando ela você consiga fazer 20 mais. 20% a mais na produtividade promédio. Redução do estresse. Quantas vezes a gente não ficou estressado com o ambiente desorganizado, com isto, com aquilo, com aquela bagunça, que a bagunça mesmo já te estressa. Não é tanto o trabalho, senão pode reduzir o estresse até um 40%. Imagina você ter uma vida um 40% mais leve só por ter um espaço de trabalho mais organizado, mais fácil de lidar com ele. Né? E sem falar da economia do tempo, né? Está demonstrado que pelo menos 30 minutos por dia você consegue poupar com um ambiente organizado. Então, imagina, 30 minutos por dia. No mês, na jornada de 25 dias, são quase 13 horas a mais. São quase 2 jornadas que você ganha nesses pequenos tempos que você não perde durante o dia. Tá? Então é bem interessante o assunto de organizar o tempo. Né? Então, agora vamos na parte da organização mental. Tanto se fala do yoga, da meditação e tudo isso, vamos falar um pouquinho mais internamente de que vai essa parte. Né? Aqui temos dois casos bem interessantes. O mindfulness, que é aquela concentração plena no que você está fazendo. Por exemplo, tem que fazer tua rede social, tem que fazer um post, tem que fazer um reel, se concentra nisso. Tira 10, 20 minutos e só faz isso. Porque imagina, você começa a gravar um reel, no meio aí tocou o telefone, aí você vai atender, começa a falar com outro, começa a ver a postagem dos amigos. Daqui a pouco, sei lá, vou fazer um café, aí nem fiz o reel, nem respondeu um amigo, deixou o café lá, então assim, mil coisas não resolveu nenhuma. Mindfulness se concentra na coisa só e faz isso, de princípio a fim. Então, todo o teu cérebro, toda a tua capacidade cerebral vai estar conectado para fazer essa tarefa e mais nada. Você vai conseguir fazer menos tempo, com menos desgaste mental e emocional, e vai fazer bem feito. Tá? O contrário, não o contrário, né? Senão o exercício oposto é a meditação. Eu fui conhecer lá em Espírito Santo, tem um templo budista, que eu fui
pela meditação que ele faz. Ele faz uma meditação zen, que basicamente é ficar sentado em frente a uma parede, um braço cruzados assim, posição reta, olhar num ponto fixo e não pensar em nada, não fazer nada, deixar a mente o mais em branco possível. O exercício disso é, assim como você arruma a sua casa, arruma seu local de trabalho e tira a bagunça que você está olhando, você pode fazer isso com a meditação. Você deixa a mente livre e quando você não pensa em nada, não dá importância para o que a mente está falando, pensando e tal, ela sozinha começa como que a se arrumar. Ah, mas aí o gringo agora vai demorar muito em terminar isto aqui, tenho que cozinhar, tenho que amanhã, tenho que... Tudo isso vai se arrumando. Aqui, que me fala? Cristiano. Eu faço meditação e yoga e priorizo as atividades no dia anterior. Exatamente. Disso eu vou falar agora. É muito bom. Eu pratico também meditação. Deveria praticar mais, mas nas vezes que eu pratico é muito bom. Ajuda a dar aquela organizada na mente. Porque quando você tira tudo o que tem na mente, é como quando você acorda. Acorda limpinho, sem nenhum problema de nada, e aí começa. E essas informações que você começa a colocar no dia, é muito bom que já comece organizado. Por isso é bom ter uma listinha, ter uma agenda, então você já começa a programar o dia bem de forma legal, né? Isso ajuda muito a melhorar a concentração e reduzir o estresse. Uma lista de tarefas é muito bom também, tá? Porque uma vez que você meditou, limpou a mente está clarinha, você faz uma lista de tarefas. Beleza, tenho que fazer isto, 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 isto. Pega a primeira tarefa e você faz um mindfulness nessa tarefa. Se concentra full. Vou fazer isto aqui, tá, 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 tá. Fez, acabou, descansou 5 minutos. Pega a segunda tarefa, faz, tá, 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 tá. Quando chega no final do dia, você sente uma satisfação muito grande de que você conseguiu fazer todas as tarefas, ou muitas delas, que você se propôs. Já você organiza o dia seguinte, já faz uma listinha de tarefas para o dia seguinte, e você vai dormir tranquilo. Porque o que tinha para fazer nesse dia você conseguiu fazer, e no próximo dia você já tem a agenda organizada, né? Estou lendo o que diz aqui o Pablo. Eu intercalo meditação e auto-hipnose nos meus dias. Muito bom, Paulo. Isso é bem legal. Denise, realmente, quando eu meditava, minha vida era muito mais organizada. Tenho que voltar logo. É isso aí, Denise. Cara, não precisa meditar 10 horas nem ir lá na montanha do Tibete. Pega 10 minutinhos que você se desconecta de tudo. É um exercício muito bom. Pode fazer antes de dormir, pode ser na hora que você acorda. Acorda, sentou na cama, ficou quietinho, pensa, mentaliza, visualiza, faz os exercícios que a gente vê aqui na PNL também. Programa teu dia. Fala, não, meu dia vai ser ótimo, eu vou conseguir fazer, eu tenho que isto que fazer, tá, 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 tá. Eu fiz agora, antes desta reunião. Antes de começar a reunião, eu acho que Nath estava olhando aí, não se estava dando risada, né? Não, mentira. Mas eu parei assim, tá? 5 minutinhos, mentalizei, limpei a mente. Tinha muitas coisas chegando aqui. Pô, será que vai dar certo? Vai que o negócio desconecta, vai que a internet cai, vai que mil problemas que não era importante. Eu falei, não, concentrei, 5 minutinhos, vai dar tudo certo. Pronto, estou aqui fazendo a apresentação com vocês. E é muito bom. 5 ou 10 minutinhos já dá um gás absurdo. Pode ser no começar do dia, antes de alguma tarefa que precisa uma concentração importante, você dá aquela aliviada no cérebro e depois retoma. Tá? Vantagens, como estão vendo aqui, melhora a concentração. A meditação pode melhorar a concentração em até 30%. Olha que legal. Redução do estresse. Você reduz o estresse com o mindfulness, naquela concentração plena, até os 50%. Imagina se a gente combina isso tudo. Você faz uma boa meditação, se concentra mais, 30% mais concentrado. Você se concentra nas tarefas, reduz o estresse em 50%. Você arruma teu local, que dá, sei lá, um 30, 40% mais de eficiência.
Se você vai somando todas essas porcentagens de eficiência e você faz toda junta, cara, no final do dia você rende o dobro. Porque entre o local que está arrumado, você não está estressado, você está conseguindo rendir mais, você está dormindo melhor, você está acordando melhor, você já tendo uma agenda bonitinha. Cara, você vira uma máquina de produtividade impressionante. Só que, claro, às vezes a gente cai naquela rotina, deixo para depois, não vou meditar, tô cansado, aquela coisa tá aí vai desandando tudo, né? Então, retomando, quem falou aqui? O Cristiano, da preparar, vou falar isso agora. O planejamento diário, né? Planejar o dia na noite anterior. Por exemplo, você começou o dia com o planejamento do dia anterior, né? Aí você faz sua tarefa. Durante o dia, provavelmente alguma coisa você não conseguiu fazer. Então, à noite, você faz uma avaliação. Ó, tinha 10 coisas para fazer, eu consegui fazer 8. Beleza, ficaram 2 para amanhã. Então, a agenda de manhã, fazer A, B, Z, as duas que ficaram de hoje, tá. Quando começa o dia, você estabelece aquelas rotinas matinais. Estabelecer uma rotina é muito importante, porque você não fica perdido, você já sabe da primeira hora que é o que vai fazer, a que hora vai fazer, já está tudo arrumadinho. Evita o estresse, evita ficar perdido, evita desperdiciar tempo. A vantagem, rotinas estruturadas podem aumentar a produtividade diária em até 25%. Imagina, isso com os outros porcentagens que a gente falou. Melhora a qualidade do sono. Isso que estamos falando agora, né? Ter uma rotina regular, melhora a qualidade do sono. Você dorme bem, talvez precisa menos horas para dormir, porque nessas horas que você dorme realmente recarrega energia. Porque o cérebro continua pensando. Se você vai dormir com um problema, ele continua pensando lá. Tá. No outro dia você acorda, o físico ele está legal, mas a cabeça está cansada. Então, então é complicado. Deixa eu ver as mensagens aqui. Paulo, o mais fascinante é que são coisas simples de fazer que geram resultados extremamente poderosos. Exatamente, Paulo, é isso aqui. É aquele 80-20, né? A vezes um 20% do exemplo gera, o 20% do esforço gera 80% do resultado. Tem um nome aí, não esqueci agora. O Waze, Oliveira, sou empresário contábil há mais de 30 anos. No meu ramo aprendi a planejar a semana seguinte na sexta anterior. Se não for assim, a casa cai. Na área contábil é bem importante. Eu tinha lá, eu lembro, no colégio, quando mudou o diretor lá, tinha um que planejava tipo semana a semana e mais ou menos, né? Depois mudou o diretor do colégio lá, ele planejava o ano antes. Tudo os eventos que vão acontecer no colégio, festas, reuniões, entrega sei lá, tudo, ele já dá um cronograma estruturadinho. O cara é excelente administrador e eu acho que é isso. Por exemplo, você vai planejar uma viagem. Se você comprar a passagem em cima da hora, sai muito mais caro. Se você planeja com tempo, você consiga uma passagem mais barata, talvez consiga um desconto no hotel, talvez consiga um monte de benefícios que ajudam a poupar dinheiro. Aqui, Dariane, tenho que me organizar, mas procrastino. Excelente palestra, estou anotando tudo. Obrigado, Dariane. Então, eu sou também filho da bagunça, né? Então, com o tempo, meio calejado, teve que ir aprendendo a otimizar essas coisas. E pior ainda, quando a gente vai tendo mais anos, que as coisas como que começam a ficar mais devagar para a gente, ou passar mais rápido, na verdade, a gente tem que otimizar mais os tempos, né? Porque quando você tem 20 e poucos anos, se fica a noite toda sem dormir, tanto faz. Outro dia você está com energia de sobra. Mas agora a gente tem que, né, passar nos 40, como estou eu, acho que a maioria também anda por aí, né? A gente tem que priorizar muito e otimizar os tempos, né? Então, na parte da ferramenta de gestão, a técnica Pomodoro, que eu acho que falei um pouquinho antes, junto com o mindfulness, é aquela coisa, você trabalha por 25 minutos, mas a pleno. Esquece tudo, esquece a ligação do celular, as notificações, a mãe, o pai, o cachorro, tudo. Foca esses 25 minutos em fazer aquela tarefa. Como é um tempo relativamente curto, o cérebro acaba que não vai te sabotar.
Você fala, não, é só 25 minutos, vamos lá, pá, 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 pá. Faz. Na máxima concentração, na máxima potência. Se você acabou essa tarefa, beleza. Se não acabou, porque precisa mais tempo, descansa 5 minutinhos. Levanta, vai tomar um café, vai no banheiro, lava o rosto, volta e dá outros 25 minutos à morte. Então, aí, você totalmente concentrado, você consegue render muito mais. Essa técnica Pomodoro, como exige muita concentração, é bom não fazer mais de 4 juntas. Tipo, faz 25, descansa 5, faz 25, descansa 5, faz 25, descansa 5. Tudo isso mais ou menos vai dar 2 horas de trabalho full. Passaram 4 pomodoros, você descansa pelo menos 1 hora, tá? Porque senão não vai render depois. 40 minutos, 1 hora, você dá uma descansadinha legal. E depois retoma, tá? Essa é uma das formas. Outra que eu utilizo muito, porque às vezes tem um trabalho que eu, por exemplo, eu além de trabalhar como coach, ainda tenho clientes que eu faço as redes sociais deles, né? Então você tem um comercial que tem que sair antes do meio-dia. Eu estou no meio do design da arte, do criativo, aquelas coisas todas. E se eu parar, parar 5 minutos, parar 1 hora, para depois retomar, aí acaba que o negócio não fica na hora que tem que ser feito. Então, aí eu utilizo a segunda estratégia, que é o time blocking. Time blocking, né? Seria em português, né? Mas aqueles blocos de tempo. Eu, por exemplo, coloco umas tarefas para fazer e eu faço, não, isto eu vou fazer de manhã. Até meio-dia eu tenho que ter A, B, C, D pronto. Aí eu me viro. Se eu faço uma primeiro, outra depois, ou alguma ficou travada porque estou aguardando a resposta do cliente, que ele tem que consultar alguma coisa, eu continuo com outra. Tipo, tento não fazer muita multitarefa, mas se às vezes é uma ou duas, eu consigo. Então, dou o tempo todo em uma, resolvi, está quase pronta, estou esperando o cliente aprovar, deixo ela pronta aqui, faço a outra. Terminou às 11 da manhã, está tudo pronto. Então, eu coloquei aquela manhã para resolver esse tempo. Às vezes tem aquela coisa de burocracia, você tem que pagar uma conta, tem que ir no cartório, tem que fazer isso, aquilo. Bota uma tarde para fazer isso. Ó, hoje à tarde eu vou resolver toda essa papelada. Pronto. Aí você não fica tão preso do tempo. Ah, tem que ser em 5 minutos, em 10, em 15. Não. Na tarde de hoje eu resolvo isso. Então, dá aquela flexibilidade, né? Ah, eu resolvi isso neste momento. Eu resolvi na noite. Ou na reunião. Tá? Hoje à noite eu resolvo isso. Esse é o time blocking muito, muito legal. O orçamento financeiro a gente pode aplicar a mesma ideia que com o tempo, tá? Então, você tem um dinheiro que você ganha por mês. O ideal é que você viva com 80% desse dinheiro, né? Sempre tem que sobrar pelo menos um 20%. Esse 20% você vai reinvestir. Reinvestir em você, em cursos, se você trabalha, sei lá, com fotografia, ou faz um curso novo de fotografia, ou compra um equipamento melhor, reinveste em alguma coisa que vai te dar mais dinheiro depois, tá? E o orçamento mensal, assim como o dinheiro, você vai calcular. Ah, se eu gasto tanto por dia para comer e tal, faz o planejamento da semana. Então, você talvez fazendo uma compra semanal em alguns lugares que são tipo atacado, que se você compra em maior quantidade, você ganha um desconto maior e tal, você se planeja. E aí você enche a tua casa com aquelas coisas que você precisa e você fala, oh, beleza, esta semana eu me tenho que virar com isto aqui. Porque se a gente vai comprando pouco, a gente, vou comprar um, sei lá, um pão, um leite. Acaba comprando um docinho, acaba comprando outra coisa, acaba comprando uma besteirinha. Essas pequenas besteirinhas que a gente vai comprando extra, que não precisa no dia a dia, é como aquelas perdas de tempo que a gente está falando. São R$ 5 hoje, são R$ 10 amanhã, são R$ 20. Cara, R$ 50 a mais que você gasta todos os dias em besteira, no mês é R$ 1.500. É quase um aluguel de uma casa promédio, né? Na maioria dos lugares, né? Então são coisas que o dinheiro vai embora e você não sabe em que. Então, quando você faz um orçamento e respeita aquele orçamento, aí a coisa começa a andar melhor. Você fica menos estressado, fica com o dinheiro certinho no bolso, mais organizada a vida na parte financeira, tá? Isto assim, uma ideia geral, né? Cada um vai ter sua forma de organizar, mas aqui é uma visão geral do assunto. Vantagem disso, aumento da produtividade, a técnica Pomodoro
pode aumentar a produtividade em até 40%. Então imagina, você tinha que fazer 10 tarefas, você conseguiu fazer 14 ou 15, quase 50% a mais, né? Imagina isso no longo do mês, no longo do ano. Você tinha para fazer, sei lá, um curso, conseguiu fazer um curso e meio quase, ou dois, né? Então é muito poderoso. Parece besteirinha, mas nesses pequenos detalhes do dia a dia que a gente perde muito tempo, perde muita coisa, né? E a redução de desperdício, né? Com um orçamento bem planejado, a gente pode reduzir despesas desnecessárias até 30%. Quantas vezes a gente compra coisa na urgência? Ah, já tinha, mas como perdi, não sabia onde estava, não sei o que, acaba comprando outra, gasto desnecessário. Ou não planejou as compras, passa por um supermercado, ah, mas aqui é mais caro, mas já estou com um tempo apertado, melhor compro aqui mesmo, porque tá, e aí que não consegue, né? Então, gente, desorganização no trabalho, né? Que a gente mais ou menos falou algumas coisas. Implementação do método 5S, que a gente já viu para a organização pessoal, também serve para o trabalho, aquela coisa de classificação, organização, limpeza, padronização e disciplina. Tem lugares de trabalho que essas coisas dependem de outras pessoas, do pessoal de limpeza, do teu chefe que quer organizar assim e tal. No que consiga, no que respeita a vocês, no que você tem poder de organizar, organizem do jeito que fique rápido e prático para você. Eu lembro a etapa que eu trabalhava como editor de vídeo, eu classificava todos os comerciais em uma pasta diferente. Por exemplo, Coca-Cola numa aqui, Banco de Seguro noutra aqui, Santander aqui. Dentro do nome da pasta do cliente, aí tinha outras pastinhas. Por exemplo, comercial principal, comercial secundário, rádio, televisão, tudo em pastinhas diferentes. E a sua vez no comercial, que a gente não fazia uma versão, fazia tipo 20 versões do mesmo comercial, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4. Dentro de cada pasta, a sua vez tinha um projeto, né? A edição com todos os arquivos, os vídeos, porque no processo da publicidade não é a primeira que sai, né? Você faz 20, 30 versões até o cliente aprovar e tal. Então, nessa bagunça toda de informação, se eu não conseguia classificar tudo certinho, era muita informação. No outro dia eu chegava e tinha que carregar toda essa informação na minha cabeça de novo. Era um trabalho gigantesco. Então, dessa forma, eu conseguia pensar menos, porque eu já ia na pasta. Na hora que eu colocava naquela pasta, eu já não pensava mais. Ah, esta última versão. Pum, pasta de última versão. Amanhã, se você me pergunta, eu não sei. É que está na pasta da última versão. Então você tira muito trabalho da cabeça organizando essas coisas, porque a própria organização das coisas já tem uma certa inteligência aí que você evita pensar demais. Então te dá aquela velocidade, né? Outra coisa muito importante na parte de trabalho, que também pode aplicar para nossos clientes, né? O tema de clareza de objetivo, né? A famosa SMART, metas SMART, que têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com um prazo. Não pode ser assim, eu quero ficar milionário. Tá, beleza, mas quando? Como? Quanto dinheiro para você ficar milionário? Então, tem que ser metas específicas. A gente quer aumentar o faturamento. Beleza. O faturamento está aqui, você vai aumentar. Agora, quanto? Infinito? Não. 10%. 10% é possível? Se a gente aplicar todas as técnicas que a gente viu, melhorando a produtividade, organizando melhor o espaço de trabalho, organizando melhor a mente, todas essas porcentagens indicam que a gente poderia aumentar sim um 10% o faturamento, porque aumenta a produtividade, reduz o desperdício, aumenta a capacidade de pensar e de não se estressar. Então, 10% eu acho que um aumento de faturamento possível. É alcançável? Sim. É importante? Lógico que sim. Então, vamos colocar um prazo. Quando? Este mês. Estamos em julho. A gente tem 30 dias para aumentar nosso faturamento um 10%. Aí beleza, aí depois você estabelece um objetivo, passo a passo, de como você vai aumentar o faturamento. Aí voltamos àquela organização. Vamos colocar tarefas, dia por dia, organizar aquela rotina. Então, hoje vou, se quero aumentar 10% meu faturamento,
vou ter que aumentar 10% a quantidade de clientes que eu vou abordar, vou ter que aumentar o 10% a quantidade de sessões experimentais que eu vou fazer, vou ter que aumentar 10% a quantidade de anúncios pagos que eu estou fazendo, vou ter que aumentar 10% a quantidade de pessoas novas que conheço e que eu falo que eu sou programador mental, para assim eu vou ter mais chance de atrair mais gente. Mas são metas muito estruturadas e fáceis de fazer, desde que a gente continue com nossas regras aqui, né? Então, continuando na parte de desorganização no trabalho, outra coisa que atrapalha muito é a comunicação ineficiente. Por exemplo, o cara te pediu uma coisa, mas ele não falou exatamente o que queria, você acaba fazendo o que você interpretou que podia ser, aí trabalhou demais, não era aquela coisa, isso gera frustração, desperdício de tempo, desperdício de recursos, desmotivação. Então, é importante fazer reuniões regulares, seja uma vez por semana, uma vez cada. Quando for necessário, depende do projeto. Vamos alinhar essa expectativa. O que você espera? Quais são os objetivos? Posso cumprir seus objetivos? Sim, não. Aí você negocia. Ah, dá para cumprir? Dá para cumprir. Aí volta na Smart, né? Qual é a meta? É mensurável? É rentável? É relevante? Qual é o prazo? Beleza? E o feedback é muito importante. Porque você pode estar fazendo coisas na melhor vontade do mundo, achando que está tudo maravilhoso, e por aí não é. Não é por aí onde o teu chefe ou a pessoa que está trabalhando contigo queria. Então você fez um trabalho maravilhoso, mas na estrada errada. Era para lá que tinha que ir e você foi para lá, todo feliz de que estava indo bem. Então, ter aquele feedback é importante, porque aí você alinha que todo mundo está indo para o mesmo local. Serve para o cliente também. Você pode, não, vou aplicar uma técnica que eu adoro, que tal. Mas é o que o cliente precisa? É o que ele está procurando? Não, então tem que ir alinhando as expectativas, o que ele precisa. Tá? Isso vai te dar motivação também. Ah, não, a gente está indo para o caminho certo. Gestão de tempo eficiente, a gente já viu. O time blocking, né? Fazer as coisas em blocos de tempo, você de manhã, à tarde, à noite. O que mais temos aqui? Ah, o multitarefa. É bom a gente tentar reduzir o multitarefa organizando as tarefas, né? Organizando o que é importante e que não. As coisas importantes, as que são urgentes, as que não são urgentes, as que não são importantes, as que não são importantes nem urgentes. Então, tem uma tarefa que é importante e urgente, faça agora, rápido. Que normalmente é o que todo mundo faz, que acaba acumulando, né? Aquela, vamos apagar incêndio, né? Chega uma fatura, tem que sair correndo a pagar, chega um cliente está pedindo uma coisa, tem que sair a atender, enfim. Importante e urgente tem que ser feito agora. É importante, mas não é urgente. Por exemplo, planejar o Reels que a gente vai publicar de nosso conteúdo. É importante? É. Mas não necessariamente é urgente. A gente não tem que fazer hoje. Mas tem que se fazer amanhã, tem que fazer depois de amanhã. Então, a gente que faz para não esquecer e que não vire uma coisa urgente depois? A gente planeja, pega uma agenda e anota. Amanhã vou gravar 10 reels para postar durante a semana. Chegou no outro dia, você, beleza, hoje tenho que fazer isto. Aí tem tarefas que são urgentes, mas que não são importantes. Sei lá, tem que pagar a conta de luz. É urgente? Talvez sim, porque se você não paga, eles cortam. Mas você tem que fazer isso, você tem que parar a tua estratégia aqui de como está gerindo o teu negócio para ir a pagar uma conta de luz. Não, então delega para outra pessoa. Seja um empregado, seja um familiar, seja alguém que está à toa nesse momento. Oh, fulano, resolve isso para mim. Pronto. É uma tarefa que não é importante, mas que é urgente. Assim, não é importante para você, delega para outra pessoa. Ou empregado, o que for. E tarefas que não são importantes e não são urgentes, diretamente não faz. Não é importante, não é urgente, não interessa na tua vida. Pode ter coisa que não tem como eliminar, pode delegar também. Tá? Essa matriz de Eisenhower. A gente prioriza coisas importantes e urgentes. Nesse quadrante aí, você vai tirar muita coisa fora. Se você tem 100 coisas para fazer, e realmente 25 são importantes e urgentes, você vai fazer 25, melhorando muito tua capacidade no dia.
As que não, você vai, as outras 25, que podem ser não urgentes e importantes, você agenda para os próximos dias. Ah, mais 10 para amanhã, mais 10 para a semana que vem. E aí, tua agenda e tua vida começa a ficar equilibrada. Você não está sobrecarregado o dia todo com mil coisas para fazer. Não, eu já separei. Isto é importante, eu vou fazer hoje. Isto não está importante, deixei para amanhã. Quando chega amanhã, ah, isto é para fazer hoje. Isto não é importante, deixo para fulano. Isto não é importante, não é urgente, esquece, apaga. Tá? Agora que viu o Paulo, meu atual patrão diz que dinheiro não aceita dessa forma. Eu quando trabalhava na produtora tinha um diretor que falava assim, as desculpas, elas não se filmam nem se editam. Né? Quando a gente dá desculpa de coisa, ah, porque meu cachorro, que na hora da filmagem não tem desculpa, tem que fazer e isso e as desculpas você não pode editar, você vai editar o vídeo que gravou. Tá? Então, é mais ou menos isso. O dinheiro não aceita dessa forma, tá qual? Não aceita erro, não aceita nada. Pessoal, resumo da nossa palestra de hoje. Tá? Organização física, método 5S, aquela de organizar, classificar, jogar fora, estabelecer padrões. Organização mental, mindfulness, concentração plena, meditação, limpar a mente, lista de tarefas para a gente saber o que é o que tem que fazer e quando. Estabelecimento de rotinas, aquele planejamento diário, planejamento prévio no dia anterior, rotinas, rotinas matinais que ajudam a começar o dia mais organizadinho, gestão de tempo, técnica Pomodoro, 25 minutos, descansa 5, 25 e assim vai. Depois de 4 Pomodoro, descansa pelo menos uma hora. Time blocking, faz blocos de tempo de manhã, tarde e noite, ou cada 2 horas, ou o tempo que você achar interessante. Gestão de dinheiro, assim como você gestiona o tempo, faz um orçamento mensal e semanal também. Isso ajuda a não jogar dinheiro fora. Definição de prioridades, matriz de Eisenhower, que já vimos, coisas importantes, urgentes, metas SMART, metas mensuráveis, atingíveis, medíveis, melhoria na comunicação, reuniões regulares, feedback constante para a gente ver se está alinhado, foco em tarefas únicas, priorize as tarefas importantes e faça primeiro. E uma coisa importante que esqueci de falar é ferramentas digitais. Tem uma que se chama To-Do List, que você coloca no celular as tarefas que tem que fazer no dia, por exemplo. E cada vez que você acaba, aperta um negocinho lá, ele vai riscando assim, e você dá uma motivação, porque você vê as tarefas que você conseguiu fazer, ele te faz uma lista das que falta. O calendário do Google é muito bom. Eu utilizo no celular e está sincronizado com o computador. Então, quando estou na rua, lembro alguma coisa, entro na agenda lá, reunião com tal, agenda, sessão experimental, tal dia com fulano. Quando eu chego no computador, eu abro, você tem que ter vinculado o mesmo e-mail, né? O mesmo no Gmail dá para fazer isso. Então, é muito prático. Todo mundo anda com o celular hoje em dia na mão, né? Então, na hora que você lembrou, foi e anotou. Quando chega em casa, você já tem aquela listinha de coisas bem interessante. E também você pode programar um alarme também. Ah, tem uma coisa, pum, tocou o alarme, aquela tarefa para ser feita. E tem várias ferramentas digitais que você pode incorporar, testar, enfim, fica à vontade. Pessoal, vou abrir aqui os microfones. Se alguém quer falar, me dá um alô aí que eu habilito para, se alguém ficou com alguma dúvida, bater um papinho geral. Quem quer falar, me fala eu, que eu abro aqui o microfone. Fala eu aqui no chatings. Ninguém quer falar, estão todos mudos, ficam todos na cabeça perdida, né? Tanta coisa. A ver, pode mostrar novamente o slide anterior? Posso, claro. Deixa eu colocar aqui, este aqui. Oh, legal aí por feedback de vocês, muito bem organizada, adorei.
Muito boa, parabéns. Obrigado. Pessoal, alguém ficou com alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma experiência? Alguém quer falar alguma coisa? Ó, eu falo pra caramba, agora eu tô precisando que você fale. Quem quer falar? Ninguém? Eu, Pablo. Deixa eu te achar aqui, Paulo, que eu vou te dar o microfone. Cadê, Pablo? Peraí. Aqui. Acho que foi, Paulo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, minha dúvida é com relação à técnica Pomodoro. Eu já tentei algumas vezes, mas assim, eu sou hiperfocado. Eu tô ali, coloco, sei lá, 25 minutos. Eu não consigo relaxar os outros 5. Mas então, quanto você consegue manter esse estilo de trabalho? Você consegue trabalhar assim o dia todo? Sim, se bobear, sim. Ah, então no teu caso, se tá bom assim para você, é legal. Mas Não todo acaba mundo tendo tem um essa desgaste. capacidade. Hã? Acaba tendo um desgaste, porque eu sou hiperfocado. Foco Então, ali. aí que tá. Essas pequenas pausas, justamente para isso, para Uhum. você recuperar a energia um pouco. O cérebro se oxigenar e voltar a. É como uma maratona. Se você sai correndo a 1000 por hora, você não vai chegar a fazer os 20, 30 quilômetros. Então você Então, dando aquilo. interessante. Você acha que seria interessante, então, esses 5 minutos, eu me afastar do que eu estou fazendo de forma geral? Não ficar perto? Para não correr o risco de querer voltar a atenção ali. Então, a técnica é uma técnica genérica. Se no teu caso você fala, não, eu consigo 30 minutos, eu consigo 40, mas você consiga fazer 4 módulos de 40 sem ficar cansado o resto do dia, aí beleza. Mas não todo mundo tem a mesma capacidade. Essa é uma técnica geral para que funcione mais ou menos para a maioria das pessoas. Eu, por exemplo, eu preciso dessa técnica assim. Porque se eu ficar focado, tipo, 1 hora, hora e meia, eu fico exausto. Eu preciso, tipo, 1 hora para me recuperar depois. Então aí não compensa, porque eu fiquei 1 hora trabalhando e 1 hora descansando. Então não dá. Então, para mim, essa técnica Pomodoro funciona muito bem. Não exatamente nos 25 minutos, às vezes eu consigo ficar por 30, 35. Mas naquele foco pleno que ninguém te interrompe, ninguém faz nada. Aí eu talvez tiro uma pausa um pouco maior, tiro uma pausa de 10, 15 minutos. Faço um café, esqueço de tudo que estou fazendo. Porque isso é o que faz, na verdade, o cérebro é como um músculo. Então você aperta, e depois ele precisa relaxar para voltar a trabalhar de novo. Senão você fica apertado, dá aquele, né, aquela coisa que ele não consegue se oxigenar. Então, talvez pode parecer interessante você não parar durante 1 hora ou 2, mas esse desgaste muito grande tem que ver se você consegue o resto do dia trabalhar assim. Eu acho que não. Talvez seja melhor dar aquelas pequenas pausas, que 5 minutos não vai te tirar muito do foco, e você volta em seguida. Tipo, vai no banheiro, lava o rosto, olha para fora, olha a janela e tal. Coisa rápida. Não é tipo, ah, vou largar tudo meia hora. Não, não. Tá fazendo, largou, tua cabeça, tomou uma água, tomou um café, pum, continua. Dá um pequeno oxigênio na, no cérebro. Sim, a Tenta questão é fazer dessa porque forma. nesse pequeno oxigênio eu acabo não me desligando totalmente, se eu ficar perto. Então seria interessante eu me afastar, né? Sim. Não, se você está trabalhando no computador e fica 5 minutos fora, mas fica olhando as coisas, é a mesma coisa que nada. Então, não, se afasta, se afasta. Sai, dá uma caminhada, ajuda a movimentar a sangue no corpo, vai no banheiro, lava o outro, toma uma água, faz um café, faz alguma coisa. 5 minutinhos, rápido. Também não é que, ah, vou deitar dormir, né? 5 minutinhos e volta. Essa pequena pausa, quando você volta, volta com outro gás. Desde que na hora que você está fazendo a pausa, não seja um momento crucial do processo que você está fazendo. Tipo, estou resolvendo um problema, estou a ponto de resolver o problema. Aí você não vai largar nesse ponto, né? É como eu botei o exemplo do comercial. O cara me pediu que eu invente um comercial para o cara. Eu estou pensando amanhã toda. Na hora que estou para resolver, ah, não, peraí, deu 25 minutos, vou embora. Não.
Eu Nesse trabalho com caso, edição de vídeo também. por exemplo, eu que fazia na edição de vídeo, pegava os primeiros 25, 30 minutos e incorporava o material todo. Aí eu olhava tudo, tá, 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 tá. Aí eu parava porque realmente estava cansado mentalmente. Mas na minha cabeça, eu ia tomar um café, mas eu ficava fazendo a edição mental. Não, eu vou colocar esta imagem aqui, aquela lá, tá, 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 tá. Quando eu voltava, sentava no computador, eu focava de novo. Não, eu já sei o que eu tenho que fazer agora. Pá, 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 pá. Na minha época, eu tinha que fazer muito render no computador, né? Deixar aí processando a coisa e tal. Na hora do render, é uma hora maravilhosa. 5, 10 minutinhos de render. Deixa aí, vou tomar um café e volto. Né? Eu gosto quando é 40 minutos de renderização. Mas aí já perde o foco, né? Então, era isso, Paulo. Sim, sim, obrigado. Ah, legal. Vou ver aqui quem mais queira falar. Ah, acho que era você que já falou aqui, né? Alguém mais quer falar, pessoal? Fala eu no chat. Não pode perder o fio da meada. É, não pode se desligar completamente. Alguém mais, pessoal? Tô vendo aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Preparei com muito amor e carinho, porque foi uma coisa que eu sofri muito também, e ainda sofro um pouco às vezes, no tema organização. E já conheci pessoas muito organizadas que na hora que eu conhecia e tratava com essas pessoas, eu falava, ah, que chato, né? A pessoa toda estruturada e tal, mas essa pessoa que eu criticava, que era muito chata, que era muito estruturada demais, essa pessoa conseguia coisas muito lá em cima nas mesmas 24 horas que eu tenho e que eu não conseguia. Então eu comecei a respeitar essas rotinas, essa disciplina, essas coisas que parecem chatas e tediantes, mas que no final acabam dando resultado. E aí está o resultado. A pessoa está lá em cima, você está aqui. Aí você vê qual foi a diferença. Essa pessoa estava estruturada, estava organizada, estava aproveitando o tempo, estava aproveitando cada minuto do dia e eu estava, né, em outras coisas. Então eu acho que aplicar um pouquinho disso cada dia é legal. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais acotações, vamos fechando por aqui. Temos 1 hora e meia quase de palestra. Bom, obrigado a todo mundo. Tá dando o feedback, né? Sempre é bom, né? O feedback, já que falamos na comunicação do feedback, é interessante, né? Estou feliz que todo mundo gostou, todo mundo está feliz. A aula fica gravada, aí depois falam aí com o Silas para ver novamente se alguma parte não entenderam, inclusive para ver o PowerPoint, pegar ideias. E assim, pessoal, tenta aplicar isso na vida de vocês, tá? Tenta pegar alguma coisinha que a gente viu aqui e falar, ó, vou começar a aplicar a técnica Pomodoro, vou começar a aplicar o time blocking. Vou começar a organizar meu espaço, vou começar a organizar minha agenda, vou começar a organizar meu orçamento semanal, mensal. Vão ver que no longo do tempo, essas pequenas organizações dão muito resultado, tá? Gente, fui. Beijo a todos, bom descanso. A gente se vê depois.